Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Antigamente, toda doença dermatológica era conhecida como lepra. Uma das mais agressivas talvez seja a hanseníase e, curiosamente, essa nomenclatura é conhecida apenas pelos brasileiros. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2019 no Brasil tivemos 27.864 novos casos. Os sintomas começam leves e progridem vagarosamente, e esse pode ser um dos motivos do diagnóstico tardio. O problema é que a pessoa com hanseníase pode contagiar aqueles que convivem com ela. A boa notícia é que a hanseníase tem cura, e quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, melhor. No entanto, mesmo com investidas do poder público e de profissionais da saúde para vencer o preconceito, a hanseníase é uma doença capaz de fazer com que a pessoa doente seja excluída do convívio em sociedade pela própria sociedade. Mas como vencer esse preconceito? Para responder essa pergunta e esclarecer o assunto, recebemos Lívia de Andrade Bessa, médica dermatologista do Programa Municipal de Controle da Hanseníase da Covisa. Eu sou Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Sakaguchi, psicanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Ó e Brasilândia. Começa agora mais um Saúde Mais Cast. E aí, Douglas, como você tá? Olá, tudo em paz, tudo em paz. Ué, essa vozinha aí não sei não, hein? Eu estou bem, Décio. Estou bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês novamente. Tá certo. Assim é melhor, ó. Eu gosto do Douglas alegre, assim. É melhor. Doutora Lívia, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso tê-lo aqui para falar sobre um assunto que é extremamente sério, né? Para começar, dá para vencer o preconceito, doutor? Perguntinha difícil, né? Já começa. Já começa com tudo. Então vamos começar com outra. O que é a hanseníase? Tá, essa é mais fácil, né, de responder. Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né? Então, uma doença milenária. A gente tem relatos da doença desde a época da antiguidade, da Bíblia. Lá em Levíticos, a gente tem relatos sobre essa doença. Na verdade, esse termo, né, o lepra, que é o termo antigo que se usava, ele definia não só a hanseníase, mas também outras doenças, como a sífilis, elefantíase, tudo era lepra naquela época, não tinha uma definição aí exatamente. Então, e também carrega esse significado de impureza, de castigo, de pecado, como castigo divino. Então, tudo isso já vem desses tempos da antiguidade, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas a hanseníase, para explicar bem, então, é uma doença infecto-contagiosa, a gente sabe que é causada por um bacilo, né, que é uma micobactéria, que é nomeado como bacilo de Hansen, em homenagem ao cientista que identificou essa micobactéria. E ela é transmitida entre as pessoas, né, então, uma pessoa doente que não está fazendo tratamento, ela transmite essa doença, mas precisa ter um contato muito prolongado e íntimo. Por isso que a gente fala que é uma doença que você tem que analisar a família e as pessoas que convivem com essa pessoa, né, que podem também ter outras pessoas doentes. Então, no caso, a hanseníase, ela passa por o contágio, mas geralmente, então, para quem vive na mesma casa. Para amigo, por exemplo, é mais difícil. Isso vai depender muito do convívio, porque às vezes tem muita gente que nem fica tanto em casa, fica mais no trabalho, tem mais contato, às vezes, com o colega de trabalho do que com o próprio familiar. Mas numa condução, por exemplo, então, risco é zero. Não, isso daí não acontece. Tem que ter realmente tem que ter um convívio maior. Né? E aí depois, e a hanseníase é uma doença que ela acontece muito lentamente. Então, ela aparece com sintomas leves, como uma mancha geralmente mais clara que a cor da pele e que não tem sintoma associado a essa mancha. Por isso que a pessoa vai deixando, ela acha que não significa uma doença em si e negligencia esse sintoma, esse primeiro sintoma. Com o passar do tempo, essa mancha vai tendo perda da sensibilidade, então, nessa mancha, a pessoa não vai sentir o toque, não vai sentir dor e não vai sentir a diferença de quente e frio. Além disso, a hanseníase pode ter outros sintomas. Como ela comete principalmente a pele e os nervos, às vezes não tem mancha, mas tem as alterações neurais. Então, ela vai tendo essa perda dessa sensibilidade, perda de pelo, perda de suor. São muitos sintomas diferentes, não tem um sintoma único da hanseníase. E acho que isso que às vezes dificulta o diagnóstico
precoce e faz com que a pessoa não procure o atendimento médico por desconhecimento mesmo, né, da doença, fazendo que depois de certo tempo ela venha apresentar sequelas, que é o principal problema da hanseníase é esse. Que tipo de sequelas, assim? Quais são as sequelas? Quando a hanseníase não é tratada precocemente, o que vai acontecendo? Esse bacilo ele vai destruindo ali as fibras neurais, né? Primeiro da sensibilidade, como eu falei, e depois vai pegando também fibras mais profundas, fibras motoras. Então ela vai perdendo força muscular, vai tendo destruição dessas estruturas, tanto dos nervos como das estruturas que estão ali em volta, da própria musculatura, dos ossos, tem reabsorção óssea. Então isso são anos para acontecer. E aí ela vai perdendo isso e perde função também, porque pode acometer a sensibilidade do olho, por exemplo. Então ela vai perdendo. Então o nosso olho, a gente, quando cai qualquer coisinha, cai um cisco, a gente já se incomoda. Muito, E agora imagina você perder essa sensibilidade protetora. Então a pessoa cai alguma coisa e ela não sente. Então aquilo vai causando danos ali na superfície da córnea, inicialmente. E com o tempo ela pode chegar até a cegueira. Se não for diagnosticado quanto antes. E isso ocorre no corpo todo. Então, no pé, por exemplo, a gente pisou numa pedrinha, a gente também já sente. Esse paciente não. Então, ele vai pisando em prego e se machucando, não sente dor, e com isso vai tendo destruição dessas estruturas também. E com o passar do tempo tem reabsorção, e aí sim ela fica com deformidades, né? Às vezes, além disso, como acomete os nervos periféricos, ela não consegue mais segurar um copo, ou ela vai se queimando, fazendo alguma atividade em casa, cozinhando, então ela se queima e não sente. Aí vai gerando bolhas e destruição. Então, é um ciclo vicioso, né? Então, ela vai se machucando e o corpo, nessa tentativa de recuperar, vai piorando ainda mais o quadro. Então, essa pessoa fica, às vezes, incapacitada de fazer atividades do dia a dia mesmo. Aquele negócio de que cai a parte do corpo, isso aí é... Não, isso é mito, isso não acontece, né? Então, tem muito isso, né, na mentalidade das pessoas, que vai caindo pedaços. Isso não acontece. O que acontece é que vai tendo reabsorção das estruturas. Então, do osso, tendão, do músculo, e aí vai tendo essa reabsorção, e ela pode sim ficar sem. Você pode até olhar, não tem dedo, ou até mesmo como vai tendo infecções, pode levar até a ter que fazer amputações mesmo. Então, ela vai amputando, mas isso cirurgicamente, né? Ou tendo essas reabsorções. Mas isso tem que ter muitos anos da doença para isso acontecer, em torno de mais de 10, 15, 20 anos de doença sem tratamento. Entendi. E isso, não, na história, você começou falando disso, né? Tem uma coisa de uma vinculação com o termo lepra, assim, com o imaginário, e tinham até locais específicos, né? Os leprosários para colocar essas pessoas, assim, que hoje você vai dizendo que é um pouco também da perspectiva de trabalho, deslocar uma coisa da outra, ou colocar a hanseníase em outro lugar. Na própria Bíblia que a senhora cita, eu chamo de senhora porque a senhora é de uma doutora, senhora né? não, Mas é né? mais nova do que eu. Você, melhor. Você, melhor. Na Bíblia que você cita, as pessoas que tinham essa doença, elas ficavam fora da cidade e contra o vento. Não tem um negócio assim? Então, É lógico que por conta do desconhecido. Né? Como não se sabia direito como que era o contágio, o que era. Se achava até, em certo momento, que era uma transmissão hereditária. Então, não se sabia direito isso, mas via que era contagioso. E por conta disso, essas pessoas eram excluídas, né, da sociedade, elas tinham que viver realmente afastadas do convívio social, afastadas de suas famílias. Então, isso acontece desde lá da antiguidade, Idade Média. E aí, depois disso, houve, então, a gente chama de asilos colônias, né? Então, as pessoas ficavam ali e eram realmente isoladas do convívio. Tanto é que existiu a lei, né, toda para acabar com esse isolamento compulsório, que foi em 1962, mas na prática a gente não viu isso, justamente porque essas pessoas iam voltar para onde? Da família, que a família já estava também condenada. Então tem todos esses aspectos sociais, né? Então às vezes a pessoa não tinha condições de voltar, por condições financeiras, sociais, mesmo em relação ao preconceito mesmo. Sim. Isso é interessante, né, cara? Porque eu lembro um pouco, logo, eu vou falar da minha área, mas a saúde mental tinha esses locais também distantes, assim, né? Sim. Que Foucault dizia da nau dos loucos, né? De levar para
Você acha que essa construção histórica, porque isso deixa marcas, né, assim, num diagnóstico, numa classificação. Você acha que hoje ainda aparece um tanto quando você nomeia para alguma pessoa, olha, eu acho que você tem o diagnóstico da hanseníase. Você acha que isso aparece ainda? Esse resquício, esse imaginário ainda permeia quando uma pessoa é diagnosticada de alguma forma, assim? Eu acredito que sim. Eu acho que ainda quando a gente vai falar um pouco sobre isso, né, da mudança do termo, né? Sim. Então houve essa discussão desde meados de 1940, começou nos Estados Unidos, depois no Brasil também, para discutir o quanto essa nomenclatura poderia estar interferindo na manutenção do estigma e do preconceito. Uhum. Então, para discutir isso e também para você conseguir também a questão da homenagem aos cientistas que descobriram a doença. Então, existia toda essa discussão no meio científico para essa mudança do termo, mas visando principalmente a diminuição do estigma e do preconceito. Eu não sei até que ponto, né, até a gente podia levantar aqui, isso faz diminuir ou não. Eu acho que é válido, sim, essa mudança, Uhum. mas eu não sei se se tornou tão popular assim esse nome hanseníase, porque Aham. eu já vi vários pacientes que quando você fala hanseníase, o que é isso? Assim, ninguém sabe o que é hanseníase. Então, aí quando você fala, antigamente era lepra, aí a pessoa já regala aquele olho, porque realmente está enraizado esse pensamento, né, dessa mistificação mesmo da hanseníase, da lepra, né, como uma coisa estigmatizante, né, como Uhum. castigo também. Então, eu acho que sim, que ainda assim existe isso, e vai da gente tentar mudar um pouco e considerar a hanseníase como qualquer outro tipo de doença, né? Exato. Então, em que as pessoas não tenham vergonha de dizer, porque elas têm medo até de contar para a família algumas pessoas. A gente Uhum. vê isso na prática, tanto para a família, para as pessoas no trabalho, elas têm medo de perder o emprego. Então, se eu falar que eu tenho hanseníase, será que meu patrão vai achar o quê? Vai me demitir? Então, existe toda essa parte psicológica e social que precisa ser E toda baseada em mito, né? trabalhada. As partes do Sim. corpo, elas não caem e você não pega, assim, por estar no mesmo ambiente em poucas horas e tal, como uma gripe, por exemplo. Então, tudo que a sociedade acredita é baseado em achismo, né? Ou em uma crença muito antiga ainda. E a evolução da medicina já provou o contrário, né? Exatamente. Por isso que eu falo que essa pergunta, a primeira que você fez, né, vai acabar o preconceito. Eu acho que É. isso daí Agora a é gente vê bem que o mais buraco é bem difícil. mais fundo, né? E é interessante, né? Porque isso já permeou outros bate-papos aqui no programa, né? Do quanto alguns diagnósticos médicos, assim, você tem câncer, né? Associa com morte, você tem. Eu entendo, assim, há uma classificação e é o que ela fala, um conjunto de sintomas, uma doença que evolui, mas parece que quando eu classifico alguma coisa, a bagagem que vem com aquela classificação não é só o CID, entende? Assim, vem muito mais coisa em torno disso. E por vezes eu fico pensando assim, isso é interessante, assim, porque tem algumas vertentes. A vertente desse distanciamento, no sentido de que eu não sei o que é, então põe para longe, que é melhor deixar assim, né? Que era um pouco o que fazia com a loucura também, não sei o que eu faço com a loucura, então deixa os loucos trancados lá, porque na nossa constituição social eles não têm muito espaço, né? E do quanto isso permeia até hoje mesmo, assim, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, não adianta simplesmente uma coisa de estar diferente nos serviços de saúde. É um modelo de sociedade, entende? Um modelo de construção de relações. Por exemplo, a luta da saúde mental é por uma sociedade sem manicômios. Não é por uma saúde mental sem manicômios. Sim, sim. E eu acho que é um pouco dessa brincadeira, assim, de como articular tudo isso que vem em torno de uma classificação, né? Porque é um CID, não é isso? Sim. Então é uma classificação de certa forma, mas percebe que um CID, entre aspas, olha o poder desse CID, olha o que traz para o sujeito aquilo. Isso a gente está falando de ser afetado em saúde, né, Décio? Porque se a pessoa não consegue se sentir bem em casa, não consegue se sentir a gente está falando de não necessariamente pela hanseníase, mas também é pela hanseníase. Claro. Então, como olhar para isso tudo, assim, como se aproximar dessa complexidade disso tudo e a bagagem que o diagnóstico traz? Você já deu uma pincelada aí também sobre a questão da mudança de nome. Tem até a ver com o que o Douglas falou aí, a questão do CID e tal e tudo mais. Mas foi positivo ou não mudar o nome? Né? Quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos para essa mudança? Porque o preconceito não foi combatido. Sim, eu acho que o primeiro ponto positivo, eu acho que é diferenciar mesmo. Que nem como eu falei, lepra era várias doenças, não só a hanseníase. Então era também, como eu falei, principalmente elefantíase e sífilis.
Então, acho que você definir realmente o que é a hanseníase. Então, eu acho que para isso também é importante. Eu acho que a questão do peso que causa falar você tem lepra ou você tem hanseníase, eu acho que realmente pode ser um certo eufemismo aí, mas de certa forma eu acredito que tem o seu lado positivo. O que eu penso em relação ao lado negativo, eu, Lívia, falando, né, não como minha opinião pessoal e particular, Sim. é até que ponto que isso realmente, efetivamente, diminui o preconceito, sabe? Porque eu não sei se isso realmente vai diminuir o preconceito. Só essa mudança de nomenclatura parece que você está dando... Você só está trocando 6 por meia dúzia e continua ali o preconceito. Então, talvez não seja... eu acho que você popularizar, informar a população, levar informação, isso é o mais importante. As pessoas falam, não, antigamente não tinha cura, hoje tem. A gente tem isso recente. O tratamento da hanseníase, ele evoluiu nesse tempo, e a partir da década de 80, final da década de 80, em 1990, que começou a ter essas drogas mais eficazes que foram associadas da poliquimioterapia. Sim. E aí teve uma redução drástica da carga de doença no mundo. Ainda assim, a gente tem uma endemia no país, né? Então, mas houve uma redução importante. Então, o quanto a gente fizer o diagnóstico precoce dessa doença, você vai tratar esse paciente vai ficar sem sequela nenhuma. Então, eu acho que aí que está o ponto-chave da gente tentar colocar a hanseníase como uma doença como qualquer outra, né? Não estou falando que ela é igual às outras, Claro. mas sem esse peso todo que ela tem, e conseguir fazer a pessoa, olha, você que tem qualquer sinal e sintoma leve, procura já, porque aí você já trata e ninguém nem vai saber que você teve hanseníase. Falta uma campanha mais agressiva, assim, de conscientização? É uma doença negligenciada, né? Sempre foi meio largadinha, meio de lado. Eu acho que sim, eu acho que poderia ter maior divulgação pela mídia, pela sociedade. E você falou aí na sua fala anterior, você disse que ela é endêmica, né? Sim. Então ela é regional. No Brasil tem alguma região com mais incidência? Sim, ou aí está pelo Brasil inteiro? Trouxe alguns dados aqui, os últimos dados oficiais são de 2019. Então, no Brasil, como você falou no início, 27.864 casos, que estão concentrados principalmente na região Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Tá? E as taxas maiores que a gente tem, só para você, que é em relação ao número de pessoas doentes, diagnosticados, casos novos de hanseníase pela população. Sim. Então, a gente tem a taxa da região Centro-Oeste é 39. Só para a gente ter um comparativo, a taxa que a OMS define como doença sob controle é menor que 2. Então, assim, é um índice muito elevado da doença. Na região norte é 28 e na nordeste é 19. O Brasil, em média, fica 13. Ainda está muito longe do 2. Então, a gente está bem longe ainda de conseguir ter controle. Tem um ranking de países? O Brasil está em que posição? O Brasil é o segundo. O primeiro país com o maior número de casos é a Índia. A Índia tem mais de 100 mil casos novos de hanseníase todos os anos. E o Brasil está aí nessa faixa de 27 a 30 mil casos. E é interessante, né, que faz recorte norte, nordeste e centro-oeste. Né? Exatamente. E aí tem uma vinculação de acesso a serviço, socioeconômico, olha a coisa como vai cada vez mais. Porque o que é interessante que ela falou do tratamento desse, o Merib me veio aqui na cabeça, que é um cara que escreve sobre as tecnologias de cuidado em saúde. Né? Tecnologia leve e dura e tecnologia dura. Dura é essa coisa que ele nomeia como remédio, como aparelho de tomo, como... que é um investimento interessante, é necessário, mas que é uma tecnologia dura. E a tecnologia leve fica muito mais na relação do profissional, da relação de umas ações de promoção, de pisar no território, fazer campanhas, né, tornar isso público. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Assim, porque... A leve, só para ver se eu entendi, a leve é mais preventiva. E mais relacional, menos com objetos no sentido de tratamento, remédio, máquinas, é mais de humano para humano, mais de construção. Isso é importante porque o diagnóstico da hanseníase ele é essencialmente clínico, então depende da avaliação médica. Não é uma doença como você faz um exame, você faz um teste de sangue, que você vai lá e dosa, então hepatite, você diagnostica no exame de sangue. Né? Então, na hanseníase a gente não tem isso. Então, ainda depende muito também desse conhecimento dos profissionais de saúde para fazer a detecção. Então, a gente também tem relatos de pacientes que passaram por várias unidades de saúde e ninguém pensou na hanseníase.
E aí isso também retarda o diagnóstico, e aí ele já, quando faz o diagnóstico, já tem uma sequela. Então é outro problema aí que a gente tem que enfrentar. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar assim, né? Porque a gente tem um modelo, vamos dizer assim, do SUS de pisar no território, de tecnologia leve, de estar com os sujeitos, mas de certa forma acho que fica uma certa confusão, tipo assim, mas é importante também ter as máquinas, investe, digamos assim, nesse sentido, é muito mais palpável investir em máquinas e nessas coisas quanto a tecnologia leve de certa forma, porque dá muito mais ênfase. Olha, temos máquinas novas, temos comprimidos novos, temos... É legal, é importante, eu não estou negando a importância disso, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, essa tecnologia leve do contato, de ter um olhar para aquele sujeito, mas está aparecendo uma, está aparecendo duas manchas, não é legal a gente ver aí. Entende? Isso parece que vai ficando em segundo plano, só que isso tem consequência. E aí, por vezes, numa lógica um tanto, positivista, cartesiana, a gente vai investir nessa tecnologia dura que olha só quanta coisa, olha a tecnologia, olha como a medicina evoluiu, sim, mas tem uma coisa de humano para humano e de contato, cara, que isso também precisa ser investido. Sim. Entende? Isso também precisa ser olhado, porque isso vai fazer a total diferença, ela acabou de dizer, até no acompanhamento desse cara. Quais são as barreiras que uma pessoa com hanseníase enfrenta no dia a dia dela, além do preconceito? Acho que o preconceito é a maior, né? Sim, eu acho que aí vai depender de caso para caso, porque tem pacientes que têm hanseníase, que são diagnosticados inicialmente e tratam, que vão ter uma vida normal, né? Então, falando da questão aí mais física, né? Então, do acometimento físico. Agora, pacientes que têm sequelas, ele vai ter que se readaptar, né? Então, às vezes o paciente ele tem uma garra ulnar, que a gente fala que é coisas, os dedos das mãos, assim, Atrofiado. Falar, atrofiado e duro, não tem o movimento adequado do movimento das mãos, por exemplo. Sim. E ele for tiver como sua atividade profissional o uso das mãos, ele vai ter que se readequar. Então, e existe mesmo também um preconceito, né, contra o deficiente também, então ele acaba tendo, além do preconceito social e psicológico, o físico também. Sim. Então, eu acho que vai depender muito, e eu acho que depende também de como a pessoa encara aquele problema que ela tem. E Que é muito tudo a ver individual, com, que tem tudo a ver com a questão com a saúde mental, saúde né, mental. Douglas? Porque eu imagino um cara que ele sabe que é uma doença tratável e que às vezes pode acontecer do médico prever 1001 problemas para tentar tratar e esquecer da hanseníase, que foi o que a senhora falou que já aconteceu, e aí mais para frente ele tem uma sequela grave. Como que fica a cabeça dessa pessoa, Douglas? Que ele fala assim, eu podia estar normal hoje. Então, eu acho que é essa questão da singularidade mesmo, assim, né? Porque depende o que a ocupação representa, que é um papo que a gente teve com o Flávio, o que a minha ocupação, meu trabalho representa para mim na minha vida, né? Tem várias vertentes nisso, assim. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer atividade física, não consigo mais, eu era um cara que nadava, e aí vai ver qual que é o impacto disso e o poder de plasticidade do sujeito de se readequar à sua nova realidade. Sim. Porque por trás disso também tem o simbólico, né? Tem o real, tipo, esse é o dado de realidade, e tem aquilo que vai ser construído aqui dentro, diante daquele real, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o real, para nós, é o real construído aqui dentro, né? Então, por exemplo, você fala assim, Douglas, eu sou, sei lá, sou filho. Você é filho em função da sua mãe, né? Então, tem uma construção assim, para mim, você é o cara que grava o programa comigo, entende? Assim, então, o que aquilo representa aqui dentro? E o que aquilo faz com que você se movimente na vida e quanto que aquilo afeta a sua saúde. Acho que é dessa brincadeira que a gente está dizendo, o quanto vai afetar, o quanto aquilo que for afetado representa para o cara a sua potência e o quanto ele se vê quanto sujeito e como que ele vai fazer para lidar com essa nova realidade dele. Agora, isso é artesanal, né, Dessa? É artesanal, é de sujeito para sujeito, é de encontro para encontro, é na construção ali de uma terapêutica mesmo. Sim. E quem vai dar o tom é o sujeito, né? A gente vai junto. Assim, a gente tem um suposto saber, mas quem sabe da vida é o sujeito cometido. Então é ele que vai também nos guiando do tipo, olha, acho que é por aí que a gente vai caminhar. Não sei se eu respondi ou se eu confundi mais. Sim, não respondeu. Quando a gente estava construindo essa pauta aqui, conversei com você sobre alguns temas que para você eram importantes, e você falou de reações imunológicas. O que são? Isso é uma outra questão bem particular da hanseníase, né? Então, quando a gente fala assim, a hanseníase tem cura, né? O tratamento varia aí de 6 meses a 1 ano, ele toma um remédio e fica curado. A hanseníase, ela pode ter reações imunológicas. O que é isso? Então, de acordo com o sistema imunológico de cada pessoa, ela pode ter essas reações que vão dar sintomas também. Então, ela continua pode aparecer caroços no corpo, ela pode ficar com neurites, que seriam essas inflamações dos nervos, e aí causar dor,
causar disfunções também neurológicas. Durante o tratamento. Pode ser antes, durante ou depois, essas reações. Então, ela pode ter, a gente tem relatos de casos até 5 anos depois que ela terminou o tratamento medicamentoso, que ela tem essas reações. Ela vai precisar também fazer o tratamento dessas reações, que são com outras medicações, como corticoide, e aí são medicações mais específicas para diminuir essa reação imune que ela vai apresentar. Mas ela está livre da doença. Sim, ela está livre da doença, só que para ela também está doente. Porque se ela precisa tomar um remédio, porque ela está sentindo dor, porque ela está tendo caroço, isso para ela é doença. Então, esse que é um outro aspecto da hanseníase que torna ainda mais como que na cabeça dessa pessoa fica. Então, se ela está curada, ela não está mais transmitindo, mas ela continua tendo sintomas, que cura é essa? Isso. Mas não tem a progressão da hanseníase. Pode ter, porque a própria reação também leva a sequelas. Então, é complicado. Não é todo mundo que vai ter essas reações. Sim. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante falar, 90% eu ia tocar nesse assunto, da população não pega hanseníase. Então, assim, tem que ter medo, que nem eu falei, tem que ter esse convívio íntimo. E 90% é imune. Então, se você tem contato com o bacilo e não fica doente. Tem alguma explicação? Provavelmente por conta da questão genética. Por isso que as famílias, como elas são mais suscetíveis, não é que você transmite de pai para filho pela questão do nascimento, sim. Geneticamente falando, mas pelo sentido de que ela também tem uma suscetibilidade a ficar doente. Por isso que os familiares são bem importantes de serem acompanhados também depois de um diagnóstico. Mesmo que naquele momento a pessoa não tenha nenhum sinal, nem sintoma, que ela seja pelo menos uma vez por ano acompanhada pelo médico, porque surgiu qualquer sintoma, já inicia o tratamento. Tá? Mas então é isso. Então, essa questão das reações hansênicas, que a gente chama, a gente tem que explicar muito bem para o paciente. Às vezes ele não entende. Mas é porque é confusa mesmo. É confuso. É como se fosse uma doença autoimune, digamos. Sim. Por algum motivo, o seu próprio organismo ele tenta combater o bacilo e ele causa uma doença em você. Ele causa um dano, principalmente neurológico, que aí vai levar às possíveis sequelas. Mas eu acho que a saúde é confusa, cara. Essa é a essência, assim. A saúde é confusa. Por exemplo, esse termo de cura. Estou curado. O que você está chamando de cura, né? Porque, sei lá, vou falar por mim assim, né? Jogando basquete, competi fazer cirurgia aqui dos ligamentos. Estou curado? Tô. Mas eu sou diferente antes e depois da minha cirurgia. Sim. Isso é uma sequela da doença? Isso é... Eu fui curado? Fui, não fui? Que conceito de cura é esse? Assim? Você falou, né? Você está livre da doença? Livrar-se da doença? O que é isso de doença? Mas tem caroço? Então, eu acho que a saúde é complexa e é confusa. Eu acho que esse é o... Às vezes a gente quer respostas tão pragmáticas, a gente se esquece que a gente está falando de existências de sujeito, de corpos humanos, de coisas que são confusas, cara. E eu acho que é isso, assim, o interessante desse espaço é exatamente isso, colocar a confusão em pauta. O que é o conceito de cura? Não sei se é tão dado. O que é isso que a gente chama de cura? O que é isso de livrar-se da doença? Será que a doença não te marca e você vai diferente depois daquilo? Sim. Isso quer dizer que impede a cura, ou isso é a cura, ou isso... Entende? É confuso e às vezes eu acho que a gente se perde querendo dar respostas tão pragmáticas para uma coisa que eu acho que é confusa. E talvez aceitar essa confusão, olhar e falar, nossa, que coisa confusa. Sim, essa é a existência humana, né? Existir é confuso, assim. Eu acho que na medicina tem poucas coisas que a gente pode falar que tem cura mesmo. Exato. Por exemplo, você tem um resfriado, uma dor de garganta, tem cura. Agora, todas as outras doenças em si, se a gente for olhar mesmo, não tem. O que a gente consegue é controlar com certas medicações, com terapia, né? Então, e aí, com isso, ir levando. Porque a pessoa fala, pressão alta, diabetes, essas doenças crônicas, nenhuma tem cura. A gente consegue controle. Né? E poucas coisas, então, eu falo que da medicina tem cura. A maioria, a gente vai estar... Eu que sou dermatologista, né, fugindo um pouquinho do assunto, mas dermatites, todas essas lesões, às vezes, que a pessoa... mas voltou. Então, é assim mesmo, você tem que ir falando, porque realmente a gente consegue, às vezes, acho que a nossa função, a gente tem essa coisa do médico curativo, né? Sim. É muito mais do que isso, né? Então, acho que, na verdade, a gente cura quando a gente consegue, né? Mas, na verdade, a gente vai estar ali para ser suporte e ajuda, porque tem que ser multidisciplinar,
E, além disso, contar com o paciente também colaborando. Sim. Né? Com todos esses aspectos que o Douglas falou, que o ser humano é um ser totalmente complexo. A saúde, que ele falou, às vezes a gente quer respostas pragmáticas e objetivas, e a medicina não é uma ciência, como fala? Exata, exatamente. Não é nada exato. Isso. Não é matemático. Na medicina, 1 mais 1 pode ser 2, 3, 5, menos 2. A gente não tem essa resposta. Doutora, como que é o tratamento aqui no SUS da cidade de São Paulo? Então, no Brasil inteiro, o tratamento da hanseníase é disponibilizado pelo SUS. Sim. Aqui no município de São Paulo, é feito pelas unidades de referência de tratamento de hanseníase, então não é toda a UBS. Então, a UBS, que é a porta de entrada, né, que é a unidade básica de saúde, o paciente chega, se tiver qualquer suspeita, ele vai ser encaminhado para essa unidade de referência, e aí é feito o diagnóstico. Confirmado o diagnóstico, é uma doença de notificação obrigatória, né, compulsória. Então, ele é notificado e inicia o tratamento. O tratamento consiste aí na associação de 2 ou 3 drogas, 2 ou 3 medicações, que ele vai tomar mensalmente na unidade, e ele leva uma outra parte da cartela para tomar em casa, que é auto-administrada. E aí varia todo de dia. 6 meses... A de casa... De casa é todo dia. E ele toma a medicação supervisionada na unidade, uma vez a cada 4 semanas. E aí ele vai tendo esse acompanhamento, pode ser de 6 meses, que são para as formas leves, e 12 meses para as formas mais avançadas da doença. Né? Depois da primeira dose, ele já não transmite mais. Né? Então, rápido assim? Sim. A rifampicina, que é a principal droga dentro dessas 3, ela destrói mais de 90% dos bacilos na primeira administração. Então, ela já não transmite mais. E não são todas as formas da hanseníase, como eu falei, tem vários tipos de hanseníase, né? Então, as formas mais leves, ela nem transmite. Né? Então, as formas que são as multibacilares, que a gente fala, que são as que transmitem. Tá? Mas a gente tem que tratar todas, porque a gente realmente não sabe... A gente sabe que se a gente deixar sem tratamento, como evolui. Então, você tem que identificar qual que é o tipo da hanseníase para saber qual é o tratamento. Exatamente. E aí, com isso, varia de 6 meses a 12 meses. Alguns pacientes precisam prolongar o tratamento, ou se tiver alergia de alguma medicação, tem que trocar também. A gente também tem essas outras opções de medicamento para esse paciente. Entendi. Tá? E aí, ele vai tendo esse acompanhamento. A gente orienta que ele, depois desse tempo, ele está curado da doença, mas que ele continue, caso precise, ele volta para a unidade, se tiver algum tipo de reação. Sim. E aí ele vai sendo cuidado dessa forma. Bacana. Alguma coisa que a gente não tocou no assunto, você acha que é importante a gente falar? A gente tem a campanha, que foi feita agora em janeiro. Sim. Né? Então, a campanha é uma campanha mundial, que é o Ministério da Saúde, desde 2016, escolheu o mês de janeiro, o Janeiro Roxo. Então, todo ano a gente tem essa campanha de divulgação, principalmente de informação, levar a informação tanto para o profissional de saúde quanto para a população. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. O papo foi agradabilíssimo. Eu que agradeço a participação. Douglas, muito obrigado aí por mais uma... Eu que agradeço. E assim, eu estava pensando aqui, né? Eu posso ser um pouco romântico. Peço desculpas, mas a minha companheira falou assim, toda vez que você pede desculpas, você não tem que pedir desculpa, você é romântico. Então eu vou me permitir ser romântico, assim. Eu acho legal isso que a gente está construindo, de dar voz às coisas aqui, espaço para isso, sabe? E também vai ampliando o nosso olhar, bebendo de pessoas que vivem e conseguem colocar e apresentar o problema de uma outra perspectiva. Espero que as pessoas que escutem também gostem, assim, porque de verdade tem sido enriquecedor ouvir e poder ampliar o olhar para coisas que por vezes passa desapercebidas. Nos outros programas a gente já trouxe outras pautas. Na verdade, agradecer isso, que é um prazer, assim, poder de fato ampliar o olhar para ver as coisas que passam desapercebidas. Aí quando vem um outro e te representa, você fala assim, nossa, mas tinha isso. Então isso agrega muito. Assim. É um prazer nisso fazer parte. Eu também gosto. Saúde Mais Cast fica por aqui. Até semana que vem. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.